Olá, para você que nos acompanha no mais um episódio do Abstract, hoje estamos aqui, a professora Rosemary Jeremias Farias, coordenadora do curso de enfermagem aqui da Unidave, eu, Josi Budak Matsuda, do curso de fisioterapia, estamos com a nossa convidada, a doutora Elaine Maestre, que nos aceitou assim, o convite de estar aqui na Unidave conosco, e estamos aqui para falar sobre o papel, o olhar humanizado do paciente pós-cirúrgico ortopédico, que é importante aí para a questão da saúde do nosso paciente e de toda a comunidade. Então, eu gostaria muito que a doutora se apresentasse, falasse sua formação, para a gente poder começar a nossa conversa aqui hoje. Então, olá, Josi, quero agradecer aqui o convite, o prazer de poder estar na Unidave, reencontrar colegas, né? Eu já tive um momento, uma experiência aqui, o prazer de trabalhar com vocês. Eu sou de formação enfermeira, sou doutora em enfermagem. A minha experiência de vivência como enfermeira foi majoritariamente dentro de hospitais, em UTI, onde a gente atendia muito trauma, né? Que vem aí um perfil grande desses pacientes, ortopédicos, pós-operatórios. Atualmente, eu trabalho na Universidade Federal da Fronteira Sul e estou aqui para esse bate-papo com vocês, para a gente trocar experiências e poder conversar um pouquinho sobre o quanto que é importante um olhar humanizado a este perfil de paciente que passa por um processo longo de reabilitação, né? Então, eu acho que essa aí é a nossa proposta de diálogo. Certo. E, na verdade, assim, o tempo, a trajetória de profissão sua não é curta, né? Já é uma longa trajetória aí, né? Nesses anos aí, você tem visto, assim, uma mudança nessa forma de tratamento desse paciente? Eu vejo que nós oscilamos, né? Nós passamos de um período em que a gente tinha um cuidado que ele tinha uma sensibilidade, depois a gente passa por períodos que nós temos um cuidado mais técnico, centrado em técnicas, né, e procedimentos, e acaba muitas vezes se distanciando dessa empatia, dessa sensibilidade, de se colocar no lugar do outro, de prestar um cuidado integral. E, ao mesmo tempo, a gente vai avançando, né, com recursos, com tecnologias, com inteligência artificial, que nos auxiliam muito no avanço do cuidado da ciência. Mas o humano, a máquina não faz. O sensível, o compreender, e isso nós precisamos estar alimentando, retroalimentando diariamente em nossos profissionais, em nossos estudantes, porque é a nossa essência do ser humano, né? Então, eu vejo que a gente oscila, mas que quem faz o manter é o indivíduo, é o profissional e as instituições que têm que trazer aí um espaço. Eu acho que essa oportunidade que a Unidave promove nesse momento, da gente poder refletir sobre esse tema, que às vezes parece algo tão batido, né? É tão antigo, mas tão necessário, e que tem aí muitas lacunas. E já manifestando a alegria, né, de tê-la conosco novamente, Elaine, e poder fazer essa discussão no coletivo, pensando saberes diferenciados, o olhar da enfermagem, o olhar da fisioterapia, acerca de uma mesma temática. O quanto é significativo a gente poder contribuir e trabalhar em equipe. E nesse sentido que a Elaine traz, né, do olhar humanizado, do estar atento, hoje os traumas normalmente envolvem pessoas muito jovens. E aí a gente tem toda uma questão de recuperação, de reabilitação desse jovem, por conta de mercado de trabalho, de questões familiares, e não dá para a gente perder esta sensibilidade de entender a necessidade do outro e de entender muitas vezes a urgência desta recuperação que o paciente nos pede. Quando falamos nos idosos, falamos na fragilidade. E aí na condição de sequelas, de agravamentos, e o quanto nós podemos contribuir para que isto não seja tão evidente, principalmente na população idosa, né? Eu vejo que a gente tem um impacto muito grande, porque a grande maioria destes pacientes que passam por uma cirurgia ortopédica, elas têm como principal causa o trauma. Tanto nesse paciente mais jovem, quanto naquele idoso. Mas que, querendo ou não,
tinha sua rotina, né? Mesmo com as fragilidades e, às vezes, com as outras doenças que o idoso tem, ele ainda tem ali uma independência, ele está tocando a sua rotina, e da noite para o dia tudo muda. Então, esse jovem que até ontem saiu para trabalhar e, no retorno do trabalho, sofreu um acidente, mudou a rotina dele da noite para o dia. E não é uma recuperação rápida, né? O que a gente fala. Então, a equipe multidisciplinar que vai acompanhar esse paciente durante todo o processo, que pode ser de semanas e até meses, né, ela precisa estar comprometida, sensível, para olhar que foi um impacto muito grande na vida dessa pessoa, né? E muitas vezes com perdas de funções significativas. E aí acaba afetando todos os níveis, né, de atendimento à saúde, porque desde o começo lá do atendimento hospitalar e pós-alta, esse paciente vai estar sendo acolhido nas UBSs pelos enfermeiros, né, no cuidado da ferida, muitas vezes do pós-cirúrgico, e o fisioterapeuta lá fazendo a reabilitação. Então, acho que isso tem que ter uma conversa muito afinada, assim, entre toda a equipe mesmo de atendimento desse paciente. Fazer o paciente ganhar, né? É uma sincronia, uma complementariedade, né? Nós precisamos entender que nós temos avanços significativos e que ter a equipe onde cada profissional traz o seu olhar e a sua contribuição, quem tem que ganhar aqui nesse processo é o paciente. E a gente precisa ver o quanto que isso é importante para toda a recuperação, né? Todo esse processo. Então, eu digo que a gente tem que resgatar o meu humano como profissional, como enfermeiro, como fisioterapeuta, o meu humano pensando, e se fosse comigo? E se fosse com a minha mãe? Como que eu gostaria que fosse esse tratamento? Porque, principalmente para nós que somos profissionais de saúde, quando a gente vivencia o outro lado, a gente consegue enxergar coisas que, às vezes, na nossa rotina, no nosso dia a dia, passam, né? Então, eu acho que a importância da gente tentar resgatar essa sensibilidade aí, nesse processo. E essa sensibilidade nos faz programar o cuidado de uma forma mais direcionada, porque, embora a lesão seja a mesma, a mesma fratura, mas são pessoas diferentes, com necessidades diferentes, que se comportam de uma forma diferente, que têm expectativas outras em relação àquela recuperação, àquele cuidado. E quando a gente consegue ter esse olhar de ver qual é a necessidade real das pessoas, a gente acaba também conseguindo planejar melhor o cuidado, planejar melhor a assistência, para ser mais resolutiva naquela condição em específico. Até porque tem algumas doenças que o paciente já vem junto, né? Vem agregando ali, né? Daí as comorbidades daquela doença anterior, prévia, acaba dando complicações ali na situação cirúrgica ortopédica, né? E aí a gente tem que ter esse olhar humanizado também para essa situação toda. Pela história de vida profissional da Elaine, ela tem muito a dizer da área hospitalar, né? Eu tenho este olhar da saúde pública, da área coletiva. E aí me parece que, enquanto a gente tem o paciente dentro da área hospitalar, tu tem um aparato tecnológico, uma série de recursos, né? Um suporte. E tudo mais controlado, né? E quando a gente leva ele de volta para casa, acabou tudo aquilo. Então, cadê o suporte? Quem é o familiar? Com quem vai ficar? Não impacta só no paciente, né? Impacta em toda uma logística familiar e em uma organização da saúde pública. Isso que tu traz, Rose, me faz lembrar uma experiência que eu tive há alguns anos atrás e que chamou muito a atenção. Porque a gente, como profissional, pensa assim, o paciente vai ter alta da UTI, isso é uma coisa boa, né? Era um politraumatizado de uma queda de andaime. E quando eu fui conversar com a esposa para dizer, provavelmente ele terá alta amanhã, feliz, né? E achando que ela ia ficar feliz, ela fechou o rosto, fez um semblante de preocupação. E a nossa tendência, muitas vezes, é julgar. Nossa, como que ela não ficou feliz? Quer de volta. E, ao mesmo tempo, eu orientei para ela. Daí, quando ele tiver alta, é importante que alguém fique acompanhando ele, porque ele ainda tem um grau de dependência, né? E aquilo para ela era um grande problema. Ela tinha filhos pequenos, não tinham familiares na cidade, eram de outro estado, e como que ela ia fazer? E ele, por sua vez,
era o provedor da casa e agora ela ia ter que assumir esse papel. Então, tem um contexto social, isso que a Rose traz, que muitas vezes no hospital a gente está ali no ambiente controlado. E no momento que esse indivíduo tem a alta e que vai dar continuidade, é 2 meses, 3, 4, às vezes 6, né? E muitas vezes com sequelas, e que impactam numa rede de apoio, numa rede de suporte. E os profissionais precisam saber que como será que está a rotina diária, né? Quem traz esse paciente para a sessão de fisioterapia? Quem leva ele ou quem busca na unidade de saúde para as consultas? Então, tem um impacto do cuidador e que nós precisamos pensar e também olhar. Porque quando nós cuidamos do indivíduo, mas ele está inserido num meio, numa realidade, num contexto. E a gente precisa olhar essa rede de apoio, né? Nós precisamos também dedicar um pouco do nosso tempo, até às vezes com uma simples pergunta. E você, como que você está? Olhando para aquela mãe que está com um filho com fixador externo, que agora não pode pisar, que está usando cadeiras de rodas durante alguns meses até reabilitar aquela fratura, né? Até reconstruir. E como que ficou a vida dessa mãe? Quanto que muda, o quanto que impacta? E quem é que está cuidando e olhando para ela, né? Não que a gente vá poder resolver tudo de todo mundo, mas às vezes essa pessoa está precisando de um olhar, de uma atenção, de um cuidado. E até às vezes só uma palavra, né? Exato. E o preparar essa alta, né? Muitas vezes nós, enquanto de uma equipe multiprofissional, precisamos trabalhar juntos para poder dizer qual é a melhor opção. Porque muitas vezes nem o domicílio está preparado para receber esse paciente que está voltando com um trauma para casa. E aí é a escada, o acesso a banheiro, todas essas condições, e que a gente, enquanto equipe multiprofissional, poderia fazer um trabalho muito integrado e ajudar a família a preparar esse ambiente para ele levar o seu familiar numa condição que já tenha um mínimo de sustentabilidade para aquela situação que eles vão vivenciar. Tem uma possibilidade de parceria grande também. E daí eu vejo que aí entra a importância dessa equipe de saúde conhecer o domicílio. Né? Porque, às vezes, eu conhecendo a realidade, eu posso sugerir. Que senão a gente rotula e cria lá um manual e entrega para todo mundo e não é individualizado. Né? Então, para aquela pessoa que tem lá uma série de tapetes, que tem desníveis, que talvez o quarto daquela pessoa é no andar de cima da casa, né? Então, quando essa equipe de saúde visita e conhece a realidade daquele domicílio, ela também vai poder prescrever um cuidado que é personalizado, que é de acordo com a necessidade, com as condições que aquele paciente, aquela família vai ter. Porque foge do controle, de novo, quando a gente diz, no hospital está lá controlado, né? Eu tenho uma cama que eleva a cabeceira, que abaixa, eu tenho o suporte da equipe, para tirar do leito a gente tem guinchos. E como é que a mãe vai fazer em casa sozinha para tirar o filho, o marido do leito? Então, assim, precisamos aí realmente refinar esse olhar para que junto a gente consiga tornar realmente mais humano esse cuidado, esse período de reabilitação, de ressignificação da vida, porque muitos desses pacientes vão ter que reinventar a sua profissão, a sua forma de ser produtivo na sociedade, que às vezes não vão conseguir voltar para a sua atividade que tinha antes, por amputações, por sequelas, que ele fique, né? É bem interessante. A gente, como atende o SUS aqui na Clínica de Fisioterapia da Unidave, a gente acaba pegando muitos pós-cirúrgicos ortopédicos, né? E aí, essa situação, assim, muitas vezes a gente fica meio de mãos atadas, não sabe o que fazer. Por exemplo, algum paciente que precisa vir de ambulância, porque não tem nem condições de sentar num carro de transporte, e aí quando a ambulância vai buscar, tem que subir com a maca e descer com a maca de um andar, né? E aí eles falam assim, nossa, está muito difícil buscar esse paciente para trazer para cá, é uma situação complicada, então começa a ficar difícil para todos que estão envolvidos, né?
Ou outras situações que a gente percebe também, que nessa situação do guincho, né? Aconteceu uma situação recente, a paciente em casa tem o guincho, mas aí deram um jeito de colocar essa paciente no carro. E para tirar ela do carro na clínica, para a gente colocar ela para ser atendida, não tinha guincho. Então, mas deu tudo certo no final, mas é uma situação, assim, são as adaptações que a gente tem que fazer de imediato ali, pensar e se reestruturar, né? Tem uma condição que me chama muito a atenção nesse atendimento do paciente do trauma, do politrauma, do pós-cirúrgico, que é a dor, né? E aí a própria mobilização, tira de um espaço, coloca no outro, traz para a clínica de fisioterapia, leva de volta para casa, volta para o hospital, tem exame de rotina para fazer, às vezes ainda está com um fixador externo, ainda é um equipamento ortopédico que não faz parte da realidade daquele paciente. E a sustentação do alívio da dor, tanto na área hospitalar, quanto em casa, quanto no movimento, na fisioterapia, é sempre uma situação difícil. A percepção de dor é muito diferente de cada um, e o que a gente tem de tecnologia e de recurso talvez não sirva para todos de uma mesma intensidade. A dor, ela sempre é um agravante. É muito subjetivo, né? E acaba sendo diferente para cada caso. E o quanto essa dor pode impactar do paciente querer ter uma boa adesão ao tratamento de reabilitação ou não. Né? Então, vamos pensar, se eu vou ter que ter muita dor para sair da minha cama, para ir... Ele acaba desistindo? Num transporte, para chegar na clínica, depois para sair do carro. Então, para ele, às vezes, se torna, ao invés de ir para uma sessão de reabilitação, ele pensa, eu vou para uma sessão de tortura até o trajeto, né? E a pessoa acaba, muitas vezes, tendo a dor como um potencial fator para que ela abandone o tratamento, abandone a reabilitação, que a gente sabe que é tão importante e que ele vai ter que fazer durante um bom período. E muitos pacientes acabam desistindo nessa trajetória. E, com isso, vão ficando mais tempo acamados, mais tempo imobilizados. E quanto mais parado fica, mais lenta, mais difícil, mais limitante vai ficando aquela função dele, né? Então, eu vejo que a gente tem que pensar aí, como equipe multidisciplinar, novamente, estar aberto para esses diálogos, né? Por mais que não seja... Eu não vou prescrever a medicação para dor, mas ele saiu com uma prescrição médica, mas durante o meu atendimento eu consigo avaliar, para talvez dizer, olha, não está sendo suficiente para dar um feedback para o outro profissional, para que a gente faça uma readequação, né? E que ele consiga ali trazer um alívio melhor da dor, para que o paciente consiga estar mais ativo no processo de fisioterapia, por exemplo. Né? Ser colaborativo. Ser colaborativo, aquilo que vai ser proposto para ele, né? Isso é perfeito, é uma coisa essencial, mas, na verdade, às vezes, na realidade, eu acho que na correria do dia a dia, os profissionais muitas vezes acabam com a sobrecarga de trabalho também, né? Com uma sobrecarga de trabalho, acaba deixando de lado esse olhar humanizado, né? Porque eu digo, a gente tem desafios como profissionais, né? Eu também tenho uma agenda, uma demanda para atender. E muitas vezes o profissional pensa, eu estou aqui para fazer o meu atendimento. Se você não quiser fazer, não faz, eu vou atender o próximo, né? Mas é aquela sensibilidade de tentar entender um pouquinho mais. Acho que a gente pensar assim, nós três somos professoras, né? O aluno que mais nos desafia é aquele aluno que senta na primeira carteira, que faz todos os trabalhos, que faz tudo que a gente sugere, ou é aquele que senta lá no canto, que dorme durante a aula porque está cansado, porque trabalhou, ou que tem uma dificuldade de aprendizado. Esse é o nosso desafio. Né? E muitas vezes o nosso paciente que vai nos desafiar é justamente esse que às vezes não está tão colaborativo, que não quer vir mais para as sessões ou para as consultas de reabilitação. Eu acho que é isso que nós temos que pensar. Nós também temos um compromisso de resgatar e sensibilizar o quanto esse tratamento é importante, né? A continuidade, para que a gente tenha um bom resultado no final.
Então, sobre os dados epidemiológicos, né, eu acho que é uma questão importante também para a gente estar comentando sobre, né? Na saúde pública, esta condição dos traumas, ele fica no grande grupo das causas externas. E aí, hoje a gente tem as três principais causas de morbimortalidade, que são os suicídios, os homicídios e os traumas. E eles ficam como um grande problema de saúde pública. E não é um problema de resolutividade rápida, é aquele problema que o paciente entra na nossa fila, ele gera uma demanda para o nosso serviço, e é uma demanda que ele mantém por 2, por 3, por 6 meses, mas a fila não parou, o trauma continuou. Então, a gente só vai agregando mais pacientes àquela fila e àquele grupo de atendimento. Então, hoje a gente tem configurado, enquanto indicador epidemiológico, as causas externas, um grande problema para resolvermos em termos de leitos de atendimento de urgência e emergência e em termos de sobrecarga financeira e econômica também. São tratamentos caros, são tratamentos longos e são tratamentos que muitas vezes incapacitam, mesmo que temporariamente ou até definitivamente, a permanência das pessoas no mercado de trabalho. E aí gera uma outra lacuna, que é a lacuna econômico-financeira. O tratamento ele é garantido pelo Sistema Único de Saúde, mas, enquanto isso, a vida das pessoas, a história das pessoas, ela está tomando um outro rumo. E aí nem sempre a gente vai conseguir fazer com que esse paciente tenha uma continuidade de qualidade de vida da mesma forma que ele tinha antes do trauma, antes de toda essa experiência de cuidado. E aí criamos demandas novas para os serviços, né? Demandas que extrapolam o serviço de saúde, que esbarram aí no social, que esbarram no trabalho de outros profissionais, que não só os profissionais da área da saúde, e até na organização familiar. A sobrecarga do cônjuge que vai ter que manter a casa, né? A situação do seu exemplo ali, né? O contexto, eu vejo, social muda totalmente, né? Ele inverte papéis, muitas vezes. Se ele é o homem provedor da casa e ele dependia ali da sua atuação profissional, a gente tem que criar novas estratégias. E, além de ter que criar uma nova estratégia de prover a casa, tem ainda que pensar quem vai prover o cuidado dele, que necessita de um suporte 24 horas. Porque quando a gente fala ali dos serviços de saúde, a gente segue acompanhando ambulatorialmente. Né? Em alguns momentos com visitas domiciliares, pensando lá nas unidades de saúde da família, que vão e fazem um acompanhamento domiciliar, mas o paciente vai e vem para o serviço, e quem fica lá, né? Esse impacto social, produtivo, precisa ser considerado, porque, como a Rose falou, já vai esbarrar lá no serviço social daqui a pouco. Né? É uma família que vai ter outras questões, e se a gente pensa em outros aspectos, como que fica o emocional, a saúde mental desse paciente? Como que é essa mudança para ele? Da noite para o dia mudou. A coisa só vai crescendo, né? Então, assim, a gente começa a ver o quanto a nossa equipe multidisciplinar vai atuar. Porque vai chegar uma hora que o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta não vão dar conta. Eu preciso agora também de um psicólogo, eu preciso também de um psiquiatra, muitas vezes, porque vai ter um impacto que vai mudar muito, né? A saúde mental dessa família. E eu vejo que cada profissional que tem a oportunidade de ter o contato precisa ter essa sensibilidade. Porque muitas vezes eu não vou dar conta de tudo, mas eu preciso identificar para poder encaminhar. Para identificar, olha, precisa de ajuda, precisa de um suporte profissional a mais, além. Então, seja no serviço social, seja com um psicólogo, porque a gente tem aí um contexto muito impactante, né? Então, com isto, o papo de hoje foi incrível. Agradeço a conversa com a doutora Elaine, agradeço também a Rosemary por ter
aceito o convite, né, de participar dessa nossa conversa sobre o paciente ortopédico traumatizado, com trauma, né? E esperamos vocês para o próximo podcast do Abstract.